Nós vamos poder dar aulas para as pessoas, nós poderemos convencer qualquer pessoa de que estamos certos. Mas não teremos o toque refinador de Deus em nosso caráter e em nosso coração. E é isso que vai nos condicionar à eternidade. Como povo, vamos ficar lutando aqui, como igreja adventista, e comemoraremos, entre aspas, mais décadas e décadas aqui. Mas quando Deus deseja fazer uma grande obra, o que precisa acontecer? Qual é a atitude? Ele primeiro chama o seu povo. Eu queria compartilhar com vocês um fato que aconteceu há poucas semanas atrás. Eu não sei quantos de vocês assinam a Revista Adventista. Tem alguém que assina a Revista Adventista? Ninguém? Mas alguém que acompanha os acontecimentos da igreja como organização, vocês sabem que a cada 5 anos a igreja tem o que nós chamamos de Assembleia Geral, ou Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista. E no último mês de junho e julho tivemos ela acontecendo em Atlanta, nos Estados Unidos, onde todos sabem que foi eleito presidente da nossa igreja, o pastor Ted Wilson, novo presidente, filho de um ex-presidente da década de 80, o pastor Bill Wilson. Quando eu soube da eleição, confesso a vocês que particularmente fiquei muito feliz. Porque o que eu vou falar para vocês talvez seja um pouco forte para alguns, mas um presidente que tínhamos anteriormente, ele era europeu, e infelizmente em grande parte da Europa a igreja não crê no Espírito de Profecia, não aceita a serótica profetiza e não lê os livros do Espírito de Profecia. E o nosso ex-presidente seguia nessa linha, e a faculdade que ele se formou, ela tinha esse conceito também. A igreja nos últimos 20 anos, em função de ter presidentes com essa mentalidade, ela declinou muito espiritualmente. E aqueles que são membros mais antigos da igreja sabem o que era a igreja adventista em termos de padrões morais e estilo de vida há 20 anos atrás e o que ela era hoje. E quando eu recebi a Revista Adventista do mês de agosto, onde veio o sermão na íntegra, o sermão de posse do nosso novo presidente, eu confesso a vocês que eu fiquei como eu estou agora. Eu me arrepiei porque eu tive a certeza de que naquele momento Deus tinha colocado, como na experiência de Israel antigo, quando entrava um rei temente a Deus e o profeta podia escrever, e fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez um sermão convocando a igreja à santificação, ao crescimento espiritual, à renovação da experiência com Deus. Ele exaltou a Bíblia como a palavra de Deus e a profecia como a palavra inspirada de Deus também. Ele chamou para estudar novamente a Espírito profecia. Amém, gente? Amém, Senhor. Irmãos, profecia não é simplesmente alguns livros que foram colocados na nossa mão pela casa publicadora. Deus levantou essa mulher no passado para dar uma mensagem para essa igreja, e o que ela escreve, ainda que ela tenha dito que é a luz menor, mas isso é porque o servo de Deus tem um senso muito humilde de si. E se no passado você chegasse para Isaías e perguntasse: Isaías, você é tão inspirado quanto Moisés, porque Moisés era a base da revelação que eles tinham, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isaías, como temente a Deus e um coração transformado e regenerado, a semelhança de Cristo, que nunca se sente maior do que ninguém, ele dizia: Deus tem me revelado o que eu tenho recebido, mas eu sou a luz menor, Moisés é a luz maior. Você consegue entender o que eu quero dizer? É que a Sarah White disse isso não no sentido de que o que ela escreveu é inferior, mas considerando que o que ela escrevia era uma confirmação numa linguagem apropriada para uma geração muito distante da Bíblia, mas com mensagens específicas para um período específico da história desse mundo. Por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui, poderia citar tanta outra coisa, mas só para você conseguir entender o que eu quero dizer. Algumas pessoas justificam a mensagem de saúde, não faz sentido porque Jesus comeu peixe. Comeu ou não comeu? Agora eu pergunto, a mensagem de saúde era verdade presente para a época de Cristo? As águas do tempo de Cristo eram iguais às águas de hoje, onde um peixe está ali mergulhando e
absorvendo na sua carne toda aquela poluição, e quando eu como a carne dele, automaticamente eu estou introduzindo no meu organismo aquela poluição, e a minha mente vai ficar embotada nas coisas espirituais. Ou seja, Deus deu uma mensagem através da profecia apropriada para a realidade do tempo em que estamos. E, portanto, na verdade, a mensagem de saúde é uma verdade presente para essa geração nossa, ok? Eu não estou aqui, não vou pregar sobre isso agora, estou apenas usando como um exemplo, poderia citar outros. Mas o presidente enalteceu e chamou a igreja para voltar a ler os escritos de profecia, entendendo que ali tem uma mensagem que é fundamental para a igreja conseguir entender o seu papel. E cada membro entender a importância que ele tem, como Elias entendeu na sua época, a relevância dele individualmente, reagir espiritualmente. Mas agora, há poucos dias, depois da Associação Geral eleger então o pastor Ted Wilson, a Associação Geral fez o concílio anual, que é um encontro que acontece todos os anos, onde os principais líderes da igreja do mundo todo se reúnem para planejar o trabalho da igreja no ano seguinte. O pastor Ted Wilson inaugurou esse concílio de uma semana com uma mensagem. Estavam ali os presidentes de todas as divisões, inclusive a nossa, o pastor Ayrton Keller, e seus departamentais e outros administradores, membros leigos que representam todos os 16 milhões de membros no mundo todo nessa reunião. E o pastor Ted Wilson começou o concílio falando da grande necessidade da igreja hoje. E a tônica da sua mensagem e do concílio posteriormente era reavivamento e reforma. Reavivamento e reforma. Eu quero que você entenda o que significa isso. Eu quero ler a melhor definição que a senhora White dá no livro Mensagens Escolhidas sobre o que significa reavivamento e reforma. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 127. Precisamos de um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas ou diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não terá o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Eu vou tentar traduzir em miúdos. O reavivamento é o despertamento, é a minha resposta ao apelo do Espírito Santo de sair da região de comodidade espiritual. Você entende? E em resultado a essa resposta, e ir e me lançar sem reservas a uma relação íntima com Deus. Eu não estou falando de sentimentalismo, eu não estou falando de emoções, eu estou falando de uma relação aberta, franca com Deus, apresentando a Ele tudo que está sujo dentro de mim e clamando a Ele para que tire aquela sujeira e coloque a sua justiça, a sua pureza dentro de mim. Esse processo começa a me levar a perceber os pontos em que precisa haver mudanças na minha vida. E os pecados que até então têm feito parte da minha vida começam a ser, então, pelo poder de Deus, abandonados e não mais desejados. Amém por isso? Amém. Isso é reavivamento e reforma. E você sabe o que o nosso presidente mundial fez após apresentar a palavra falada? Ele confessou diante de 300 pessoas aproximadamente os seus pecados pessoais. Ele abriu a sua vida diante daquele grupo, seus liderados, sabendo que tudo que ele estava falando chegaria aos 16 milhões de membros dessa igreja no mundo todo. E ele pediu publicamente perdão por seus pecados. Pediu a Deus poder de transformar para ele aonde ainda tem pontos inflamados, que ele sabe que impedem ele hoje se considerar um habitante do reino dos céus, porque ele sabe que nessa condição não poderá estar lá na pureza do céu. E você sabe qual foi o resultado dessa atitude humilde dele? Algumas pessoas começaram a se levantar dentro do auditório, foram à frente, pediram o microfone e sentiram o desejo de fazer a mesma coisa. Algumas pessoas, eu estou falando de liderança mundial da igreja, que estavam de relacionamento cortados por divergência de opiniões, se reconciliaram naquele ponto.
E o que foi sentido foi uma ampla ação do Espírito de Deus naquelas reuniões. Revista Adventista, mês de novembro, se você tiver a oportunidade de ler o que o pastor Ayrton, presidente da divisão, escreve, ao retornar de lá, ele disse que ao ouvir as mensagens do pastor Ted Wilson, ele teve a nítida impressão que a igreja entrava na última arrancada para o fim. E que ele, particularmente, veio muito tocado e despertado para também reagir espiritualmente e sair da zona de conforto em que ele se encontrava. E aquele concílio foi marcado mais por momentos de oração do que por planejamentos, planos e metas e relatórios, como normalmente são os encontros. Mas eles tinham muitos momentos onde eles se dividiam para estar em oração. Irmãos, Deus colocou um homem dele na frente dessa igreja. Esse homem desejava estar e dar o exemplo. Agora Deus está chamando a nós para seguirmos não o exemplo de um mero ser humano como nós, mas do nosso Salvador, que fez da oração a base da relação com Deus. Não a oração em si, mas é que a oração é a minha relação com Deus. É o senso da presença de Deus constante. E nessa manhã Deus está chamando a mim e a você para ter a compreensão desse fundamento básico da vida espiritual, mas que sem ele podemos ter todo o resto, mas sem sermos pessoas de oração, Deus não vai conseguir fazer a obra que ele precisa fazer profundamente lá no âmago do nosso ser. E eu queria terminar essa mensagem fazendo um apelo no sentido de que você considere nesse momento o que você poderia lutar com Deus para reagir espiritualmente. O que precisa mudar no aspecto da sua vida devocional, de você se tornar uma pessoa de uma vida de oração, alguém que Deus possa usar como uma ferramenta poderosa dele nas suas mãos. Porque lembre-se que Elias não era ninguém, entre aspas, mas ele orou. E Deus pode fazer uma grande obra nele e através dele. Que Deus abençoe.